Chegamos ao final de A Escola do Bem e do Mal. Mas será que foi um Felizes para Sempre? Olá, eu sou a Dora Lutz e seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Livros e Pão. E digo de volta, pois imagino que se você está assistindo esta resenha aqui, você já deve ter assistido as resenhas que eu fiz dos outros 5 livros da saga. Mas, caso não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição para as resenhas de toda a saga de A Escola do Bem e do Mal. E já aviso logo que, atenção, este vídeo contém spoilers. A Escola do Bem e do Mal 6, o único e verdadeiro rei, começa com a seguinte frase: algumas histórias já nascem errado, algumas histórias são podres por dentro. E o primeiro capítulo é narrado pelas queridas bruxas do Coven, conforme elas recebem a notícia do casamento da Sophie com o Rian, que na verdade é o Japheth. E eu quis destacar esse primeiro capítulo aqui porque eu acho que foi um bom início de livro. Me fisgou como leitora e também me deixou satisfeita ao ver que as bruxas estavam tendo um destaque não usual para o início de livros da Escola do Bem e do Mal. Então, para mim, pelo menos, foi uma belíssima novidade. Em seguida, nós vamos acompanhando o casamento, o impedimento desse casamento e as repercussões de todo esse evento nos demais personagens da saga, incluindo os 3 principais: a Agatha, o Tedros e a Sophie. E a Sophie estava ali basicamente servindo de fantoche para as 3 irmãs Mistral, que estavam ali controlando ela descaradamente, fazendo a Sophie agir que nem uma linda e perfeita princesa, ainda que com senso de humor ácido, mas perfeita. Mas os olhos da Sophie sabiam a verdade, sabiam que aquele ali não era o Rian, que aquele era o Japheth, mas só os olhos. Então a Sophie, na verdade, estava ali lutando bravamente com a sua mente numa tentativa de se libertar das irmãs Mistral, enquanto elas estavam ali, Sophie. E a Sophie estava, saiu da minha cabeça. E aí a Agatha e o Tedros chegam meio que numa espécie de bolha mágica em Camelot, numa tentativa de resgatar a Sophie, que acaba não sendo resgatada fisicamente, mas tudo bem, pelo menos ela começa a se libertar mentalmente ali. O importante de tudo isso, na verdade, é que todos esses acontecimentos fazem com que a estátua do rei Arthur se mexa. E isso causa um verdadeiro rebuliço em Camelot e em todos os outros lugares do livro, porque a estátua se mexe e diz o seguinte: o primeiro teste é passado. A Excalibur foi tirada da pedra. Um novo rei foi nomeado, mais 2 reivindicam a coroa. A espada volta à pedra, pois apenas um é o verdadeiro rei. Quem? O futuro que vi envolve muitas possibilidades. Assim, é meu desejo que nenhum deles seja coroado, até o fim do torneio. O Torneio dos Reis, 3 testes, 3 respostas a encontrar. Uma corrida a concluir. Meu último teste para a coroação. A Excalibur coroará o vencedor. Tirará a cabeça do perdedor. O primeiro teste está vindo. Preparem-se. E aí, caos total! Quem será o verdadeiro rei? Japheth ou Rian? A cobra ou o leão? E aí começa uma verdadeira corrida eleitoral, quer dizer, monárquica, para descobrir a resposta. Só que dessa vez, ninguém irá jogar limpo. E esse é simplesmente só o início do livro, os primeiros capítulos. E se isso já pareceu muita coisa, é porque é mesmo. E esse livro tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acontece uma coisa atrás da outra sem parar. Diversas vezes, enquanto eu tava lendo, eu parava, respirava um pouco, ficava tipo: meu Deus, que novela mexicana. Porque é plot twist atrás de plot twist atrás de plot twist. Uma informação nova a cada hora. Inclusive, se eu deixar de comentar algum desses plot twists, é por causa disso. Porque foram muitos plot twists e eu acho que até hoje eu não consegui processar todos direito. E eu vi muita gente elogiando isso, essa dinâmica, nas resenhas desse livro lá no Scooby, mas eu confesso que isso não me agradou tanto, sabe? Acho que agora que eu já sou uma senhora de idade, eu gosto das coisas acontecendo com um pouco mais de calma, assim, uma coisa de cada vez. Senão é muita coisa pra minha cabecinha. Então eu aprecio certa calma nas histórias. Só que o ritmo desse último livro da saga é frenético de início ao fim. E por causa disso, eu acho que o desenrolar do primeiro teste foi o meu favorito. Não só porque ainda era uma novidade, mas porque eu acho que o Shainani realmente tomou o seu tempo para desenvolver esse teste e também as reações e as consequências desse teste para os personagens. E nossa, como eu fiquei com raiva da Agatha quando ela colocou o negócio na boca. Eu fiquei tipo: amiga, se aquieta, esse não é o seu momento de brilhar. Porque, né, aquele era claramente o momento da vida, o teste da vida do Tedros. Mas tudo bem.
A Agatha vacilou, mas tudo bem. Só que na hora eu fiquei também um pouco revoltada, porque eu fiquei, nossa senhora, Agatha, porra, não era tão difícil. Falei palavrão. Mas não era tão difícil, sabe? Tipo, não fazer nada. Não fazer nada pode ser surpreendentemente fácil às vezes. E falando aqui da relação dos dois, da Agatha e o Tedros, eu acho que talvez essa tenha sido a coisa mais bem desenvolvida ao longo de toda a saga. Porque nós vamos acompanhando o crescimento da Agatha e do Tedros não só como indivíduos, mas também como casal. Então a gente vai vendo a confiança entre os dois se fortalecendo e os dois descobrindo os seus próprios limites dentro daquele casal. E limites aqui não é algo ruim, e sim o quanto cada um pode ir junto com o outro sem desrespeitar quem eles mesmos são, sabe? É uma coisa natural e saudável dentro de um bom relacionamento. E eu acho que eles nem sempre foram um casal pelo qual você, como leitor, torcia por ou queria torcer por, mas acho que nesse último livro, no 6º livro, o Cheyenne não te dá muita outra opção, porque eles realmente estão um casalzão nesse livro, então se você não gosta, você é só infeliz, sabe? Até mesmo porque o segundo teste diz que um deles, um dos possíveis herdeiros ao trono, terá que matar a Agatha para cumprir o teste. E só nisso, né, já coloca o Tedros em desespero, mas ele jamais considera realmente matar a Agatha. E aqui eu vou pular direto para a resolução desse teste e dizer o seguinte: eu entendi o ato de coragem da Guinevere, eu achei nobre tudo, mas ai, cara, eu achei tudo tão burro. Porque nesse teste, os 3 ali estão transformados em Agatha pra o Japheth não poder saber quem era ela, ou seja, não poder matar ela. Então tá a Agatha transformada em Agatha, quer dizer, a Agatha sendo a Agatha, né? A Guinevere transformada em Agatha e o Japheth transformado em Agatha também. E aí o Tedros tem que descobrir quem é a verdadeira no meio desse teste. Esse não é o objetivo do teste, mas acaba acontecendo. E aí, como a Agatha e o Japheth são inteligentes, os dois estão ali se esforçando pra dar a resposta certa para as perguntas do Tedros. Só que a Guinevere tá falando assim, a primeira coisa que vem na cabeça dela, tipo, que ela leu na revista de Camelot, ela tá reproduzindo. E aí, né, como viemos aprender em outros livros, o que tava na revista de Camelot, obviamente, era falso. Então, pra mim, era só pensar, sabe? Porque se a Agatha e o Japheth são inteligentes, eles claramente não iam querer errar a resposta. Então a única que podia ali estar falando sem nem pensar na resposta só podia ser a Guinevere. Então pra mim tava bem claro que aquela Agatha era a Guinevere fazendo uma baita mancada. Sendo bem cruel aqui, eu não consegui nem ficar triste com a morte da Guinevere. Na hora eu só tava bolada. Achei, tipo assim, fiquei realmente meio... Pô, Guinevere, sério? Então eu fiquei um pouco frustrada com isso. E agora vamos falar do 3º teste, que é aquele que revela talvez o maior dos infinitos plot twists desse livro. O Chadwick. O plot twist é simplesmente o Chadwick. Bom, e a morte do Chadwick, na verdade, era um ponto que já me incomodava há bastante tempo, né, desde que ela aconteceu, porque ela era uma morte que era frequentemente mencionada por outros personagens, mas que nunca tinha tido uma significância tão grande pra mim, pessoalmente, mas que me incomodava também porque era uma morte que parecia fora de lugar e fora de propósito pra história. E para os personagens também não fazia nenhum sentido. Então eu tinha esse medo que o Cheyenne fosse acabar a saga sem nunca realmente amarrar o ponto dessa morte, da morte do Chadwick. Mas, pelo contrário, ele lidou muito bem com isso nesse último livro e finalmente trouxe essa revelação que me pegou de surpresa. Durante o 3º teste, nós descobrimos que o Chadwick, na verdade, tinha sangue real. Ele tinha o sangue do rei Arthur, ele era o primogênito, e, portanto, ele era o legítimo e verdadeiro herdeiro ao trono. E naquele confronto que teve, que depois culminou na morte dele, foi o sangue dele que a Dama do Lago sentiu, e não o sangue do Japheth, que a enganou. E eu confesso que eu realmente não estava esperando por essa, então foi uma boa virada que realmente acabou explicando toda essa confusão do Tedros, do Japheth, do Rian e da questão da herança ao trono. Acho que pra mim era uma questão que estava muito nebulosa ainda, e aí eu fiquei feliz que ela finalmente foi esclarecida. E acho que uma das melhores passagens do livro pra mim foi quando o Tedros, já no final do 3º teste, estava provando que o Japheth não tinha sangue real, e sim que ele estava usando o sangue do Chadwick, que além de ser uma coisa perversa, era também um truque, né, inteligente da parte do Japheth. E aí quando o Tedros perde a cabeça, eu cheguei a prender a minha respiração e eu acreditei por um momento que ele podia morrer mesmo. E eu já tava desolada pensando no que ele e a Agatha poderiam ter sido, no que eles jamais seriam e que o Tedros estava morto. Mas aí o Lourinho é teimoso, né, e reviveu. A cabeça voltou pro lugar, então tudo ficou bem, tudo terminou bem em Camelot. E até agora eu não falei quase nada da Sophie nessa resenha, então chegou o momento, finalmente. A parte em que ela tira os sims, os skins, os negocinhos, né, do Japheth do ouvido é muito boa e me fez torcer muito pela Sophie, ainda mais com ela deixando aquela mensagem macabra de: a bruxa está de volta, vocês irão sofrer.
Essa parte eu fiquei tipo, Vai, Sophie! Acaba com eles! Mas agora falando a real aqui pra vocês. Depois disso, eu achei a Sophie bem apagada nesse livro. Achei que ela virou super coadjuvante e eu não achei as passagens dela lá muito interessantes. E agora, opinião polêmica, eu sei que deve ter gente que vai discordar fortemente, então assim, lembrando, é a minha opinião como leitora, mas eu achei muito forçado esse súbito amor dela pelo Ort. E assim, eu tô falando súbito, mas eu sei que na resenha do livro anterior eu falei que era a primeira vez, né, que a Sophie escolhia o Ort e que isso sinalizava pra uma redenção da relação deles, para um recomeço, e eu mantenho isso. Eu acho que esse passo no livro anterior realmente foi muito importante, mas daí pra ela ficar loucamente apaixonada pelo Ort é um pulo gigante que eu não vi acontecendo. E eu não acho que o Shannon descreveu isso muito bem. Pra mim realmente foi abrupto e uma coisa que pareceu meio de uma hora pra outra no livro, sabe? Eu acho que era algo que ele poderia ter amadurecido com mais calma, ainda que não desse pra nos mostrar tudo nesse livro, mas não sei, pra mim foi muito de uma hora pra outra. E eu não vou nem mencionar a Nicolá aqui, porque até o Shainani esqueceu dela, né? Então, por que eu vou falar dela? Eu também achei muito nada a ver o Ort perder a parte lobisomem dele. Isso me pareceu simplesmente contra a lei da natureza dos contos de fada e dos contos de terror. E isso tá conectado com a questão do amor dele e da Sophie, porque eu acho que tinham vários outros meios dela provar o amor dela sem ser com ele perdendo a parte lobisomem. Pra mim, o Shainani simplesmente descaracterizou o Ort nesse livro e reduziu ele realmente a um ajudante da Sophie. O que, na minha opinião, é um desserviço. Então sendo bem sincera, nesse sexto livro, a Sophie e o Ort, que são personagens que eu gostei bastante até agora, não me agradaram muito. Eu tava mais interessada sobre descobrir quem era a verdadeira mãe da Dot, inclusive que babado, do que ler sobre o amor dos dois, sabe? E o Japheth? Gente, vamos falar do Japheth. Ele é mau. Pronto, acabou. Cara, eu fiquei bem frustrada com isso, porque toda a nuance que o Shainani tinha construído no livro anterior foi pro saco. E eu acho que realmente fez falta ter o Rian aqui na história pra tornar o Japheth um vilão mais interessante, porque eu acho que o Japheth não se sustentou muito bem sozinho e ficou me parecendo um vilão realmente de uma nota só, sabe? Ele era mal porque ele era mal. E ok, né? Ele tinha o sangue do mal real, original. Isso tornava ele mais mal ainda. E assim, tá bom, já entendi que ele era mal, mas achei ele chato. E na verdade, voltando aqui um pouquinho pra essa parada do sangue real do mal, eu acho que não precisava, assim, que nem eu falei no vídeo anterior, já tinha dado pra entender que a história era cíclica. Eu confesso que enquanto eu tava lendo toda aquela história lá do Homem-Lagarto, a minha reação só era assim, sério? E aí quando veio essa revelação que ele tinha o real sangue original do mal, eu só fiquei assim, né? Então não me conquistou. Mas por outro lado, as bruxas permaneceram legais e interessantes do início ao fim. Eu adorei a parte da caverna e da Dot envelhecida e também, claro, gostei do romance que tava ali pairando no ar entre duas das bruxas. E o Merlin renascido foi também um bom alívio cômico. Eu gostei de ir acompanhando conforme ele recuperava a magia e ia reaprendendo, né, a ser um grande mago. Mas agora eu vou ser bem sincera. Por mais que eu goste do Merlin, eu achei terminar o livro com ele uma afronta. Uma afronta! Porque, francamente, eu queria sim ler o casamento completo da Agatha e do Tedros. E mais do que isso, eu queria sim ver os personagens que eu gosto finalmente sendo felizes. E eu acho que o livro merecia, no mínimo, um epílogo contando mais sobre como foi em Camelot depois que a Agatha e o Tedros começaram a reinar, porque essa era uma parte que de fato estava me interessando, sabe? Porque a gente viu toda essa jornada do Tedros se provando como rei, pra no final não ver como ele vai ser como rei. Eu, como parte do povo ali de Camelot, integralmente, fiquei decepcionada. Não é porque já não vai mais ter nenhum plot twist que aquilo não precisa ser escrito, sabe? O livro acabou e eu fiquei, eu tinha tanto mais a ler sobre esses personagens. Achei o final apressado, de verdade. E a impressão que eu tive, às vezes, durante essa leitura, é que esse sexto livro foi escrito pelo time Shainani e não só pelo Shainani, sabe? Ou então foi escrito pelo Shainani já sofrendo muita pressão da editora e do público para lançar logo o sexto livro. Porque o ritmo frenético que eu mencionei antes, somado a alguns descuidos narrativos, me fez crer que esse livro foi feito com muito menos carinho, cuidado e principalmente planejamento do que os outros livros da saga. Antes eu sempre conseguia entender a linha que ele fazia ali e até onde ele queria chegar e como ele construiu essa história. E terminando esse livro eu senti que ele deixou várias coisas e vários personagens que ele trouxe de lado
pra ter um final que pra mim ficou aquém das minhas expectativas, porque, que nem eu já falei, foi um ritmo apressado e que pra mim acabou não condizendo com o restante da saga e com o modo como ela era escrita. Aliás, falando em cuidado, essa edição aqui que eu li é a primeira edição brasileira de 2022 e, nossa, tá cheia de erros, tanto de tradução como de revisão. E a partir da metade final do livro eu comecei a ter dificuldade em achar um capítulo sem erros. Quase todos os capítulos tinham pelo menos um erro de tradução ou revisão. Então eu não sei se esse livro já teve uma segunda edição, imagino que sim, e espero que nela eles tenham corrigido esses erros, porque realmente acabou prejudicando a minha experiência como leitora. E agora, voltando para a saga em si, considerando tudo isso que eu falei, eu vou fazer um ranking final aqui dos livros da saga. Ou seja, este é o ranking Livros e Pão da Escola do Bem e do Mal. Vou até desmontar a minha estante para poder fazer esse ranking corretamente. O melhor livro da saga é o terceiro livro, A Escola do Bem e do Mal, Infelizes para Sempre. O segundo melhor livro da saga é o quinto livro, A Escola do Bem e do Mal, O Cristal do Tempo. O terceiro melhor livro da saga é o primeiro livro, A Escola do Bem e do Mal, simplesmente. O quarto melhor livro da saga é o segundo livro, A Escola do Bem e do Mal, Um Mundo Sem Príncipes. E o quinto melhor livro da saga é o sexto livro, que eu acabei de fazer a resenha, A Escola do Bem e do Mal, O Último e Verdadeiro Rei. O pior livro da saga, na minha opinião, foi o quarto livro, Escola do Bem e do Mal, Em Busca da Glória. Que se vocês assistirem a minha resenha, vocês podem ver que eu fiquei bastante revoltada com esse livro. Então, meus amigos, foi uma longa jornada até aqui. Inclusive, dá pra perceber pela mudança no meu cabelo ao longo dos vídeos, né, ao longo das resenhas dessa saga. E eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que acompanhou as resenhas da Escola do Bem e do Mal, e principalmente as pessoas que acompanharam e tiveram paciência comigo, em especial nessa última resenha, porque eu realmente demorei a gravar. Já vai fazer quase 2 meses desde que eu li esse livro. Desde que eu li o livro, agora eu me perdi nos livros no meu colo, mas desde que eu li o sexto livro, que tava aqui, eu me senti muito acolhida pelo fandom da Escola do Bem e do Mal, e eu fico de verdade muito feliz com os comentários e com a participação de vocês. E com isso em mente, agora eu posso finalmente perguntar: o que você achou desse último livro? O que você achou da saga como um todo? E é claro, que pão você daria para a saga de A Escola do Bem e do Mal? Esse foi o vídeo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Por favor, deixa aqui o seu joinha, comenta o que você achou do vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, e nos vemos no próximo vídeo, que agora não será sobre a Escola do Bem e do Mal. Mas é isso, muito obrigada por tudo, espero que vocês tenham gostado da resenha, que foi bem sincera, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada, tchau, tchau!